Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Muita paz, muita tranquilidade para todo mundo. Espero que estejamos todos bem nessa noite de terça-feira, rogando sempre ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos abençoe e que esteja sempre ao nosso lado. Há alguns anos atrás, uma hora dessa, eu estaria envolvido em muita ansiedade na preparação do saudoso EMESSU, Encontro de Mocidades Espíritas do Sul de Minas. Primeiro que nós tivemos durou um domingo só, foi em Alfenas. André Luiz Oliveira e o Dilson trouxeram o que a União Espírita Mineira esperava. Depois a coisa tomou proporções maravilhosas. E não dá para falar do EMESSU sem falar do Clóvis, né? Sujeito bom, a quem devemos muito. Agora, carnaval eu estou no bloco Unidos do Sofá, depois eu estou no bloco Unidos da Cama e vou para o trio elétrico Animados da Rede, que é uma maravilha, né? A idade vai chegando, nunca gostei mesmo, agora estou quietinho dentro de casa, se Deus permitir, curtindo a minha doce Nara. Mas vamos lá, hoje nós vamos conversar um pouquinho do capítulo 20 do livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, onde o Hermínio faz uma avaliação, uma análise de um depoimento muito interessante de um espírito. Eu vou tirar o óculos porque fica refletindo na tela e me incomoda. Então, o que acontece? O Hermínio faz uma análise de um depoimento de um espírito que vai falar das dificuldades que é o processo reencarnatório. Tá? André Luiz, ele cita no livro dele, Missionários da Luz, se não me falha a memória, que em determinadas situações até o espermatozoide que vai oferecer as condições físicas para que o programa reencarnatório seja cumprido, ele é imantado, ele é selecionado. E olha o trabalhão que nós damos para o plano espiritual. Imagina como que é planejar uma reencarnação. Você começa desde a preparação do teu corpo, das condições genéticas que você vai precisar, né? Parentes consanguíneos, depois os laços afetivos, os laços emocionais que vão te unir, né? Depois a preparação emocional, quais as tendências que vão te fortalecer, né? Quais as tendências que vão ser fortalecidas em você, quais as tendências que vão ter que ser suprimidas para que a gente não possa, em momento algum, descumprir esse cronograma, né? E é um processo que às vezes pode levar 50, 60 anos de preparação. 50, 60 anos de preparação. Não é um processo muito lento, não é um processo muito calmo, né? Melhor dizendo, não é um processo de curto prazo, não tem nada a ver com calmaria, mas não é um processo de curto prazo. É um processo que requer planejamento, tá certo? E de repente você tem uma veia artística que tem que ser sufocada, de repente você tem uma veia cultural que tem que ser sufocada, né? De repente você tem uma inteligência que tem que ser sufocada para que você possa desenvolver o teu lado moral. Aí você vem com uma deficiência física que te limita o trabalho, né? Você vem com uma deficiência intelectual que te limita a expressão, a fim de que você possa encontrar-se com o teu outro lado que está faltando, né? Você possa achar o rumo que você vai acertar na sua existência. Então, assim, esse espírito relata
que o problema dele todo foi na área afetiva, né? E quantas pessoas não reencarnam com problemas na área emocional, na área afetiva? Pessoas que depositam no outro a esperança de ser melhor. Pessoas que esperam do outro sanar as suas próprias carências. E carência afetiva é uma coisa que dói, gente. Solidão é uma coisa que dói. E ninguém vive solidão sozinho, né? A solidão é sempre uma coisa que se vive a dois, né? Começou o chato do meu cachorro. Mas aí o que vai acontecer? Todos esses processos começaram porque ele foi traído pela esposa. E desencadeou uma série de erros, de acertos, de cobranças e tudo. E reencarnaram para superar isso. E ela sucumbiu. Ela sucumbiu ao apelo do sexo. E traiu o marido novamente. E ele não soube perdoar e novamente tirou a vida da companheira. Por que isso acontece? Porque o nosso passado ele é muito forte. As reminiscências do passado, as nossas tendências são muito fortes. Nós reencarnamos aqui para superar essas tendências, né? Tem uma história de um rapaz que reencarnou com o compromisso da mediunidade. Então ele foi levado a reencarnar num lar espírita, um lar que não tinha compromisso reencarnatório com ele, porque o casal já tinha tido todos os filhos, mas era um casal espírita, era um casal que se reuniram no plano espiritual e foi explicado o problema desse espírito. A esposa, com seu instinto maternal aflorado, encantou-se com o espírito, com a necessidade, com o carinho, tomou-lhe de amores e aceitou ser mãe aos 45 anos de idade, uma gravidez arriscadíssima. Mas a gravidez correu maravilhosamente bem. A criança foi educada num lar espírita, evangelização infantil, mocidade espírita, grupos de estudo. Quando, com 18 anos, a mediunidade bate-lhe a porta, aflora numa intensidade incrível. E ele, então, vai vivenciar esta mediunidade até os seus 35, 40 anos de idade. Quando, tomado por um problema afetivo, afasta-se do movimento espírita, afasta-se do grupo mediúnico, entra numa depressão, né? Porque achou que não era merecedor daquela perda afetiva. Esse é o maior problema de quando nós entramos na depressão pela porta da frente, né? Mas, contudo, todavia, entretanto, ele bate à porta de uma igreja católica. E quando ele entra e começa a frequentar, ele recorda as suas personalidades do passado. E ele volta-se para a igreja católica, torna-se um frequentador da igreja, abomina, abdica e não quer mais o seu compromisso com a mediunidade. Vai viver ali por mais 20 anos, mas a mediunidade é um compromisso, é um dom, é um peso, é um acerto, é um erro, depende da ótica. E ele então vai entrar no desequilíbrio emocional e acaba tirando a própria vida. É um caso assim interessante porque esse espírito teve tudo, mas de repente ele não teve persuasão, ele não soube persistir, né? Por isso nós temos que insistir com os nossos filhos, nós temos que cuidar para que os nossos filhos tenham a melhor formação moral, exemplos edificantes dentro de casa, para que os nossos filhos tenham um ambiente espiritual aconchegante, uma acústica espiritual aconchegante. Cuidado com o tipo de filme, de música, cuidado com o tipo de videogame que você entrega na mão dos seus filhos, cuidado com as tendências que você não freia nos seus filhos. Se o seu filho tem tendências à violência, não seja violento com ele.
Se o seu filho tem tendência à autoridade, não seja autoritário com ele. O dobre de outra forma. Não deixe de ter disciplina. Mas autoridade não significa autoritarismo. Se você estiver com problemas, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Vai ser muito útil para você e para os seus filhos. Vamos analisar as tendências. Vamos focar no que é bom. Vamos ver quais os compromissos que os nossos filhos tendem a ter. Quais os compromissos que os nossos filhos conseguem cumprir e vamos ajudá-lo naquilo que for possível. Vamos permitir que os nossos filhos cumpram o seu compromisso reencarnatório. Vamos permitir que nós cumpramos o nosso compromisso reencarnatório. Nós precisamos disso. Não vamos falhar de novo, não. O nosso compromisso é com Cristo. Não vamos falhar. Não vamos, em hipótese alguma. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. E temos a certeza de que os companheiros que recebemos dentro de casa são a exata medida do que precisamos para a nossa evolução. Até a próxima terça-feira. Obrigado a todos.